Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, externando nossa gratidão por tudo que a vida nos oferece, por esses momentos que nos sugerem profundas reflexões quanto a nós mesmos, e por pedir humildemente que os tarefeiros incansáveis da sua seara estejam conosco, irmãos em humanidade, aplacando os tormentos íntimos, insuflando em nossos pensamentos a luz da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Supra as nossas imensas dificuldades e dá que possamos, em seu nome, sob a tutela dos seus mensageiros, compreendermos a nós mesmos. Que o trabalho no bem constante seja todos os dias o nosso objetivo maior. Assim, Mestre amado, pacificados e esperançosos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das bem-aventuranças das aflições, o Evangelho traz o tema da mais alta expressão na atualidade do planeta, que é o suicídio e a loucura. Nós estamos nesse momento demorando o nosso pensamento na alienação mental, para que a gente possa ir construindo uma ideia juntos, para depois falarmos então dos processos da consequência desse estado de loucura. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A serenidade, a calma, a resignação, nós podemos dizer que é um estado de pacificação da consciência. O espírito só é sereno e calmo quando ele não traz tantas questões difíceis a serem resolvidas, que estão ali armazenadas na sua anterioridade. Então ele já está mais ajustado à lei, obviamente com grandes imperfeições, mas é um espírito mais sereno, mais pacificado e mais resignado. E é esse estado que evita a nossa alienação mental, né? De estarmos alheios à verdade, alheios à realidade, alheios às nossas necessidades evolutivas. Esse é o estado que vai gerar aquela loucura temporária por segundos, minutos, horas ou uma existência. Então é nesse contexto que o Evangelho nos traz, que nós vamos dar sequência a essa reflexão que nós começamos há alguns dias, do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, a lição Obsessão Pandêmica, que a gente recomenda que todos possam ler e refletir muito, porque é atualíssimo. Nós falamos por 2 ou 3 dias da questão da massificação dos pensamentos, né? Dos pensamentos coletivos, e do estado coletivista e arrastador, pela falta de desenvolvermos a faculdade do discernimento e, portanto, do bom senso. Nós fomos sendo conduzidos massificadamente pela multidão, onde elegemos ídolos
extravagantes, nos quais refletimos as nossas questões não resolvidas e nos acompliciamos nessas posturas. Então, ele divide em 2 grandes grupos, esse que nós fizemos ontem menção, e hoje nós vamos falar o segundo grupo é do individualismo, que nós chamaríamos aqui de isolacionismo. O isolamento, espíritos que tendem ao isolamento, se isolam porque escondem questões inconscientes que têm medo que sejam percebidos e, portanto, sejam punidos. Essa é existencialmente a questão dos espíritos isolados. Então, esse segundo grupo, evadindo-se da balbúrdia, pretende que sejam evitados problemas individuais e gerais, refugiando-se na intimidade dos seus lares ou gabinetes, dos seus escritórios ou suspeitosos e irracíveis, como utilizando-se de mecanismos protetores de defesa em que se encastelam. É uma multidão enorme de pessoas que evitam tudo que possa mobilizar nela uma superação. Então elas pensam, porque a princípio parece nobre o objetivo. Eu vou me recolher para não me submeter à balbúrdia, como diz a palavra aqui. Evadindo-se da balbúrdia, pretende que sejam evitados problemas individuais. E fazemos uma barreira muito energética ao redor de nós mesmos, e essa barreira é um impeditivo de que o outro chegue a mim e de que eu chegue ao outro. Essa barreira energética parece ser uma proteção, mas não é uma proteção. É apenas uma expulsão do outro da minha vida. E quanto mais eu estou do lado de cada barreira, eu vou ficando frágil, porque não tenho experiência nenhuma. E a hora que eu saio da barreira, eu fico me sentindo como aquele bichinho que perdeu o casulo, que perdeu a casca, desprovido, indefeso. Porque se nós estivéssemos sem cascas, arrastados pelas florestas, nós teríamos chegado vitoriosos ao tronco de uma árvore, fortalecidos para virmos a ser uma borboleta. Mas esse percurso é sacrificial. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz: a loucura é um estado de comoção de situações que aquele espírito não sabe viver, porque não aprendeu a viver. Então, outros tantos indivíduos, também dentro desse grupo, escamoteando os transtornos sociofóbicos, recorrem à comunicação virtual e alienam-se da família, daqueles que se lhes afeiçoam, assim como dos demais companheiros de jornada, para as incursões doentias, no fanático e maravilhoso mundo da internet, no qual ocultam as dificuldades pessoais e exibem os anelos frustrados de glória e de realização pessoal. Isso aqui daria para a gente ficar muitas horas mergulhando no nosso pensamento, porque hoje a evitação do contato pessoal e nós trocarmos pelo contato virtual continua sendo uma redoma, onde eu mostro o que eu quero, eu falo do que o outro quer ouvir, me escondo, né, daquilo que eu não quero que saibam, não quero que vejam, e vivo o mundo alienado que se chama loucura. Nós não vamos ter pruridos para falar a palavra loucura, mas é um estado de alienação do pensamento. E isso faz parte hoje desse rol de construções mentais doentes que estamos depositando na psicosfera do planeta, né? Que é a evitação do contato humano. Isso chegou
em pontos em que as pessoas preferem se comunicar com robôs, com aqueles que têm algumas programações para responder algumas das nossas questões, né? Então, esse grau é o grau máximo da alienação mental dos isolados. Então, rompem a comunicação com a família, alienam-se da família e dos que lhes afeiçoam. Mas aqueles que nos amam e que querem estimular que saiamos dessa situação, nós passamos a ter aversão por essas pessoas. E como eu estou na parede, na muralha, atrás da muralha, eu não vejo o outro. Tudo que eu falo sobre o outro, eu estou falando sobre quem? Se eu não vejo o outro, eu estou falando sobre mim mesma, projetado no outro. Então, tudo que há de pior em mim, eu projeto nas pessoas que comigo convivem. Porque se eu estou no isolamento, eu não os percebo, mal percebo a mim mesmo. Então, esquecendo-se do instinto gregário, que reúne todos os animais à volta uns dos outros, isolam-se, muitos se perturbando nos sombrios guetos em que se acolhem. Então, mesmo no mundo da internet, vão procurar seus guetos, as suas turmas, por similitude de temáticas e, às vezes, por semelhança de problemas. A facilidade da convivência fraternal, os júbilos dos encontros amigos, os diálogos edificantes entre aqueles que se estimam, o intercâmbio de ideias no calor da vivência com o seu próximo, cedem lugar às fugas espetaculares. Eu tenho dito todos os dias essa palavra, fugas espetaculares. Se eu estou massificado, eu estou numa fuga espetacular. Se eu estou no isolamento, eu estou numa fuga de igual comprometimento. Então, cedem lugar às fugas espetaculares que permitem ampliar o medo da morte, da doença, do desemprego, da traição, mas facilmente os receios absurdos da vida e do amor. Os nossos medos do outro, do próximo, da vida, da sociedade, vai aumentando à medida em que eu estou nesse grau de isolamento. Então, a pessoa passa a ter medo de tudo, né? Da morte, da doença, do desemprego, dos relacionamentos, da família, da sociedade. Né? Ela sofre uma fragilidade extremada porque não adquiriu recursos que a fortalecessem, e isso só acontece se relacionando. Temem amar. Essa é a tônica, né, dos espíritos isolados. Temem amar, receando não serem compreendidos, receando serem rejeitados. Então, por medo de ser rejeitado, eu nem tento, porque eu não aguentaria a comoção de uma rejeição. Eu não aguentaria uma frustração. Eu não aguentaria um relacionamento. Então, a fuga se torna patológica, que a gente chama de estado alienado. Temem amar, receando não serem correspondidos, o que representa insegurança pessoal e desequilíbrio emocional, por impedir-se a inefável alegria de intercambiar sentimentos dignificantes. Só tem uma coisa que nos traz felicidade, embora através de grandes desafios, são os relacionamentos. Não tem outra coisa. Eu posso me envolver com isso, com a ciência, com a arte, com a filosofia, com a religião, com hobbies. A felicidade do espírito está relacionada à construção de sentimentos nos relacionamentos. E quando nós temos no nosso entorno, no nosso grupo de convivência, pessoas que não amamos, é ali que eu vou ser feliz, aprendendo a amar. E quando eu aprendo a amar aqueles que eu rejeito, eu me torno um espírito feliz e forte. Então nós vamos progressivamente caminhar com essas reflexões sobre o estado alienado do espírito.
Esse tema é muito atual, porque o advento da globalização trouxe para nós tudo o que a Célia comentou ontem e está comentando hoje a respeito desse estado alienante do pensamento, onde nós saímos por aí seguindo literalmente mentes altamente alienantes e também, como alienados, atraímos para nós aqueles que nos seguem. Então esse tema é muito atual. E isso vai no sentido contrário de tudo aquilo que nós precisamos expressar como espírito eterno que somos. Porque somos individualidade, somos únicos na criação e por mais que alguém tente nos imitar, ou por mais que nós tentemos imitar alguém, isso é só um estado de perturbação. Porque somos espíritos legítimos, únicos, com uma capacidade de raciocinar e de amar espetacular e único. E na medida que nós criamos situações em que passamos a elaborar um pensamento assim: eu vou publicar isso para que alguém veja, leia e me siga. Então, qual que é mesmo o objetivo daquela publicação? Que a pior parte em mim cresça, que é o orgulho. Então, esse é um estado que vai levar, se não for hoje, vai ser amanhã, e se não for amanhã, vai ser num futuro breve, a uma loucura. Porque aí nós passamos a fazer tudo que está ao nosso alcance para atingir os objetivos escusos, não luminosos. Então é muito triste mesmo, isso que nós estamos vivendo na Terra. Cegos seguindo cegos. E é lógico que isso não vai acabar bem. Como não está acontecendo nesse momento, no desfecho que nós estamos vendo na Terra. Então nós podemos imaginar quão vazio vai chegar no mundo espiritual um espírito com 1 milhão de seguidores, mas que não se relacionou com ninguém, que não construiu nada com ninguém, que não fosse fantasias. E as fantasias mais nos atormentam do que nos socorrem. Então, viver num mundo paralelo, num mundo que não é real, seja através dos jogos, seja através das comunicações intencionais de nos fazermos celebridades, seja através desse movimento que nós estamos vivendo aí na Terra, como um movimento muito perturbador, porque é um número muito grande de informações, a gente nem sabe para onde ir de tanta informação. Só que essas informações, quando nós temos um raciocínio mais acurado e conseguimos perceber o significado dessas informações, a gente
percebe que se espremer, não dá nada. Aquelas informações, no fundo, tem pouquíssima utilidade. Nós, nesse momento da humanidade, nós temos uma mente intelectualmente bem desenvolvida, então somos capazes de falar e de escrever de uma maneira espetacular, encantadora, mas completamente inútil e vazio de significado verdadeiro. Então, podemos escrever textos espetaculares, com aparentes conteúdos, com aparente significado. Mas, quando a gente vai olhar com os olhos do Espírito aquilo, nós vamos ver que não tem nada ali. É um vazio. Esse é um momento muito importante de reflexão para a humanidade. Porque, obviamente, que quando alguém nos pergunta quem você segue, nós deveríamos dizer Jesus. Nós seguimos Jesus. Sem nenhum pieguismo, sem nenhum falso religiosismo, mas nós estamos mesmo interessados em seguir as recomendações de Jesus, que é esse Espírito crístico que veio estar conosco para nos ensinar um caminho mais luminoso. Então, quem de nós teria coragem de dar essa resposta ante uma plateia de 1.000, 2.000, 5.000, 30.000, 100.000 pessoas? A quem você segue? Eu sigo Jesus. Então, e aqueles que estão se seguindo, né, uns aos outros, eles estão muito distantes dessa realidade espiritual. E nesse momento em que a humanidade se confunde entre a luz e a sombra e não sabe mesmo para onde ir, no meio desse contexto existe algo muito importante que gera esse estado de alienação e de loucura que chama obsessão. E essas obsessões, elas são coletivas. Existem as obsessões individuais, existem as obsessões coletivas. E nós estamos diante, desde o início da civilização na Terra, nós estamos diante de uma obsessão coletiva. Nunca saímos disso. Jesus esteve conosco para traçar um caminho de libertação, do qual a humanidade ainda não seguiu. Então, desde o princípio da era que nós chamamos de civilização, estamos aí num estado permanente de obsessão coletiva, seguida de obsessões individuais. Nós só não estamos obsediados com o pensamento comandado por mentes alienantes quando nós estamos no trabalho do bem, quando o nosso pensamento é uma construção permanente no que é útil para todos, quando nós estamos distanciados de construir castelos imaginários de uma personalidade doentia. Eu quero ser reconhecida como pontinhos, pontinhos, pontinhos. Quando alguém falar no meu nome, eu quero que pontinhos, pontinhos. E isso é um estado de perturbação muito grande, porque enquanto nós não adentrarmos num viver coerente com o Espírito que nós somos, as nossas existências pautadas numa personalidade que quer o tempo todo evidências,
serão apenas caminhos que nós teremos que refazer. E, portanto, para que a gente saia dessa condição de evidência, uma situação muito importante de escolha do espírito é ele viver em comunidade. Nós não estamos falando de maneira nenhuma naquelas comunidades que as pessoas se isolam, vão viver em guetos, né, com ideias às vezes até nobres, mas distanciadas das lutas cotidianas, porque esse tipo de ideia ela já foi testada por nós inúmeras vezes e não deu certo, porque não nos levou a lugar nenhum. Mas nós estamos falando das comunidades de espíritos, amigos, compromissados com o bem, com o progresso da coletividade, interessados em estabelecer na sua intimidade um processo de educação íntima, né, onde todo mundo faz da sua parte e ninguém está projetado acima daquilo que ele realmente é. É isso que nós estamos falando. Então, nós trouxemos um texto chamado Parasitose Mental, do livro Instruções Psicofônicas. É um texto assinado por Dias da Cruz, onde ele vai falar sobre o vampirismo e as obsessões. O estado de vampirismo é aquele estado onde os espíritos inferiores como nós mesmos, necessitados de energia vital para manter os seus pensamentos contrários ao bem e à verdade, sugam daqueles espíritos que estão encarnados a vitalidade e nos deixa numa situação propícia ao estado de alienação. Porque quando nós perdemos fluido vital, e o fluido vital sabemos que é uma transformação da energia do fluido cósmico universal, quando nós perdemos fluido vital de uma maneira equivocada, que não redunda em nenhum progresso para nós ficamos mais suscetíveis às interferências espirituais. Isso é uma coisa evidente. Então, por exemplo, para que nós possamos falar, andar, nos comunicar, é necessário tônus, é necessário energia vital. Para que o cérebro funcione adequadamente, para que a mente se ligue a conteúdos mais elevados, é necessário que nós estejamos imersos nesse fluido cósmico universal que, modificado, nós chamamos de energia vital. Essa energia vital, ela facilita o desenvolvimento de pensamentos elevados, ela facilita o desenvolvimento de ideais, ela facilita o desenvolvimento de pensamentos coerentes com o bem e com a verdade, e o contrário é absolutamente verdadeiro. Ou seja, quando desperdiçamos esse fluido vital, a nossa mente fica lenta, o nosso pensamento fica com ondas muito longas, e esse estado é próprio dos espíritos que nos vampirizam. Então, perda de energia vital, com nada, com absolutamente nada, com as fantasias de criarmos ao redor de nós seguidores e sairmos por aí seguindo pessoas e perdendo o fluido vital com isso, nos predispõe a entrar nessa faixa de loucura que nós estamos vendo na Terra. E aí ficamos perdidos nisso,
sem energia vital, entregues a qualquer um que nos pega, como se nós fôssemos um tapete que, se soltar, derrama no chão e ali fica. Então, esse estado é um estado muito propício para a vampirização. E Dias da Cruz diz assim: é que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si contaminações fluídicas de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo a escabiose e a ulcerações, a dissopanias e a loucura, a cirrose e a tumores benignos ou malignos, de variada procedência, tanto quanto os vícios que corroem a vida moral. Então, predispostos a ficar envolvidos com as fantasias do mundo, com aquilo que não tem significado nenhum para nada, mas que a gente adora, nós vamos perdendo, pelos canais da clarividência, a energia vital. Perdendo essa energia vital, nós vamos ficando predispostos a ter aquelas enfermidades que temos predisposição para tê-las. Porque sem fluido vital, então, por exemplo, um baço, um timo, um coração, um fígado, que já tem uma predisposição mórbida a doenças, porque no passado ou no presente é exposto a situações estressantes, quando esses órgãos eles ficam imersos nas energias deletérias desses espíritos obsessores que vêm sugar as nossas energias vitais, o que acontece? O órgão depaupera. Simplesmente depaupera. Porque ele está ali funcionando mais ou menos. A gente até sabe que o rim está ali porque dói, que o baço está ali porque a gente sente alguma coisa, porque o timo está ali. A gente até sabe porque, né? Mas ele está mais ou menos controlado porque temos energia vital. Na hora que a gente desperdiça com coisas que não nos levam a nada, esses órgãos que têm predisposições mórbidas, eles respondem de uma maneira quase que imediata às situações de doença e vão ficando comprometidos. E aí a gente fica 1 semana, 2 semanas, 5 semanas, 1 mês envolvido com uma doença. E de onde veio isso? Né? Da onde veio? O que eu pensei, o que eu fiz que eu perdi energia? Eu fiquei 5 semanas com raiva daquela pessoa. 5 semanas desprotegendo aquele órgão que eu sei que é um órgão de choque em mim. 5 semanas. No que isso vai dar? Então, nós temos que repensar, porque a misericórdia divina, o amor de Deus por nós, nos pega lá no mundo espiritual e fala assim: olha, nossa, seu fígado não é nada bom, seu estômago tem tendência a úlcera, nossa, seu intestino, não sei não, pode ser que você tenha pólipos, não sei, mas sua circulação não é tão boa assim. Mas fica tranquilo, vamos te dar um quantum de fluido vital para você viver 80 anos. Então, uma pessoa que vai viver 80 anos, quando ela tem 30, ela tem tanto fluido vital, que se você não desperdiçar, essas condições mórbidas não vão aparecer. Porque o fluido vital protege, porque ele é vida, ele protege. Aí a gente chega aqui e muda de ideia. E aí, uma pessoa que vai viver 90 anos, logo com 25 já começa.
né? E começa por quê? Por conta disso tudo que nós estamos falando. Então vamos pensar o que a gente quer para nós. E se nós estamos desejosos ou não de sair desse estado alienante do pensamento. Para que a loucura não nos tome por completo e com isso a gente perca a existência. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre amado, desejosos de nos fortalecer, com a vivência de tudo aquilo que temos aprendido. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas, pelos teus exemplos que ecoam no tempo, que chegam diariamente até nós, através daqueles espíritos que nos envolveram com lições imorredoras, que nos sinalizaram a verdade, que abriram picadas na floresta densa de nós mesmos. Fortalece-nos, Mestre, para que possamos nos manter unidos uns aos outros, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, que a nossa família aumente, pela simpatia que vamos estabelecendo entre nós e aqueles que chegam. Que nós possamos, nesta existência, Mestre, iluminar a nossa vida pela vivência do seu Evangelho de amor. Estende sobre nós suas mãos luminosas, para que possamos sentir o passe espiritual. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas. Rogamos ao seu coração, Senhor, que destine nesta hora a sua equipe socorrista para envolver os nossos irmãos necessitados de prece, de amparo, de luz, por se encontrarem nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, doentes do corpo e da alma, tanto quanto nós mesmos, Senhor, que estamos necessitados de iluminar a nossa vida com o bem e com a verdade. Que nesse instante, Ismael, este espírito que o Senhor destacou para cuidar de todos nós brasileiros, possa se aproximar de cada um de nós, nos relembrando dos compromissos que fomos convidados a assumir, para que esta gleba luminosa chamada Brasil pudesse ser para nós a pátria do Evangelho, onde aqui, Senhor, estaríamos nos tornando seus discípulos e oferecendo nossos braços, nossos corações ao trabalho. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, hoje e sempre.